Nós estamos hoje concluindo a nossa série Crescendo na Fé. Já falamos sobre diversos aspectos da fé e como crescer nela, conceituamos fé, falamos sobre crescer na fé através do serviço, com os amigos, uma série de temas. E hoje, na conclusão, nós vamos abordar o tema crescer na fé através das lutas. Esse é o tema. E não sei se de propósito ou não, mas justamente um tema como esse, crescer na fé através das lutas, nós estudamos num dia em que nós estamos homenageando as mães. Mãe, por essência, por definição, é uma lutadora. Então, está bem adequado num domingo como esse, nós refletirmos sobre isso, o que tem aplicação, sem dúvida alguma, para todas as mães que estão nos escutando e também para nós que não somos mães. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre o papel das lutas no crescimento nosso em fé? Para começar, antes de olharmos os textos bíblicos e os comentarmos, eu gostaria que você fizesse um exercício, você respondesse aí para você mesmo, algumas perguntas ligadas a esse tema de lutas. Primeira pergunta: quais são as lutas mais frequentes na sua vida? Quais são? Ok. Responda para você mesmo, claro. Eu estou vendo daqui parece que alguns estão tendo dificuldade de responder essa pergunta. Pode ser por dois motivos, ou porque tem luta demais de tudo quanto é tipo, ou porque não tem consciência das lutas, mas lembrou de algumas? Segunda pergunta: o que tem mais potencial para fazer você sofrer? Dessas lutas, quais as que têm mais potencial de trazer sofrimento para a sua vida? Conseguiu lembrar? Ou conseguiu responder? Terceira e última pergunta. Como que você lida, ou como você tem lidado com as expectativas de sofrimento, de dificuldades, e com as experiências de sofrimentos, de dificuldades? Primeiro, as expectativas. O sofrimento ainda não chegou, mas está a caminho. Como que você lida com essas expectativas? E quando o sofrimento chega, ou quando lutas chegam, porque luta é mais do que sofrimento, né? Nós vamos ver isso. Quando as lutas chegam, quais têm sido as suas principais estratégias para lidar com elas? Bem, respondidas essas três perguntas, eu entendo que agora você tem um bom ambiente para refletir no que a Bíblia tem a dizer, porque a Bíblia endereça, a Bíblia trata de todas essas questões que eu levantei aqui. A Bíblia é cheia, é repleta de ensino justamente sobre isso, a realidade das lutas, a experiência das lutas e como nós lidamos ou devemos lidar com elas de tal maneira que as nossas lutas se tornem uma oportunidade para nós termos uma fé maior. Vamos orar? Deus, a consciência, a certeza da Tua presença aqui entre nós gera esse temor com o qual nós queremos permanecer nesse tempo, Pai, diante
do Senhor, da Tua palavra, da oportunidade renovada de sermos esclarecidos, encorajados, exortados, corrigidos. Nesse espírito, Senhor, de temor diante da Tua palavra, mas ao mesmo tempo de uma consciência profunda do Teu amor, do Teu interesse, da Tua dedicação por transformação em nós. Queremos nos entregar para ouvirmos de todo o coração e sermos transformados naquilo que é necessário em nossas vidas. E que tudo isso seja para a Tua glória, agora e para sempre, no nome bendito de Jesus. Amém. Como eu falei, esse tema, lutas, é um dos temas mais presentes, mais frequentes nas Escrituras. Tem 2 livros na Bíblia que são os campeões em termos de material falando sobre sofrimento. Sofrimento está presente na Bíblia como um todo, praticamente. Mas tem 2 livros, basicamente, que têm uma dedicação, uma atenção especial com esse tema, lutas. O primeiro é um livro do Antigo Testamento, um famoso, conhecido livro de beleza. Viu como vocês têm a resposta? Jó. Mas tem um livro no Novo Testamento que ele é o segundo em termos de percentual de versículos que falam sobre luta e sobre sofrimento. Sabe que livro é esse? É a primeira carta de Pedro. Então nós vamos usar 1 de Pedro como nosso guia principal nessa jornada que nós começamos agora de compreensão de como podemos crescer na luta. A primeira carta de Pedro, e fica aqui a sugestão para você durante a semana, obviamente ler, orar, meditar, muito mais do que esse tempo que nós gastamos aqui, mas um primeiro aspecto da fé extremamente importante, destacado por Pedro, logo no início da carta dele, e você provavelmente sabe que a carta de Pedro foi escrita para pessoas que estavam passando por imensas lutas. Por isso que Pedro se ocupa tanto desse tema. Pedro estava escrevendo para pessoas que, em primeiro lugar, eram pessoas em lutas do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de pessoas que viviam fora da sua cidade de nascimento, a maioria delas estrangeiras, forasteiras, e que além disso, mesmo passando por essas dificuldades de exclusão onde moravam, pessoas que estavam sofrendo, passando por diversas lutas, por serem cristãs. Pelo fato de serem cristãs, pelo fato de buscarem levar Deus a sério, para tentar levar uma vida condizente com o reino de Deus e a sua justiça, essas pessoas, essas mulheres e esses homens estavam passando por muitas lutas. Pois bem, Pedro endereça então uma carta para esses irmãos e irmãs do passado, em primeiro lugar, claramente, para destacar uma compreensão fundamental sobre fé, para podermos crescer nas lutas, que é a seguinte: a fé que cresce nas lutas, a fé, essa fé sobre a qual nós temos falado nos últimos domingos, fé é caminho ou é destino? Eu quero dizer, fé é um instrumento ou é o alvo? Fé é uma estrada ou é a chegada? O que vocês acham que Pedro ensina? Pedro ensina que a fé, essa fé sobre a qual nós estamos falando, vamos ler? 1 de Pedro 1, 3 a 5. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Vocês estão reparando nas minhas ênfases? Estão? Ok. Para denota o quê? Isso é o destino, certo? Esse é o alvo.
herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, agora ele fala de fé, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, de acordo com Pedro, qual é o alvo? Qual é o destino? Qual? Herança, salvação, certo? Tem alguma dúvida? Então veja esses outros versículos. Versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, porque vocês estão alcançando o quê? O alvo da sua fé. Qual é o alvo da sua fé? A salvação das suas almas. Então vamos lá. Fé é o quê? É caminho ou é destino? Muito bem, caminho. Fé, nas palavras de Pedro, esse crescer na fé que nós estamos buscando é uma estrada, é um caminho que nós precisamos seguir, mas um caminho, uma estrada que leva para um alvo. E o alvo qual que é? Qual é o alvo? Essa herança, Pedro chama de herança, Pedro chama de salvação. E, obviamente, salvação aqui nesse versículo não significa só a justificação dos pecados. Salvação aqui está ligado à herança que desfrutaremos na eternidade, que vai além da justificação. Essa herança é como nós ingressaremos na eternidade. Você sabia disso, né? A maneira como você vai ingressar na eternidade está sendo definida agora. Agora. É aqui, na experiência de cada dia, que está sendo definido como você ingressará na eternidade. É isto que Pedro chama de herança. Então, a fé é um caminho, a fé é uma estrada, a fé é uma jornada para que eu alcance a coroa, a herança, a glorificação. Você pode chamar do que você quiser. Muito bem. Agora, um segundo aspecto que Pedro nos ensina, muito importante, para entendermos como crescer nas lutas. Pedro fala para os seus leitores que estavam debaixo de muita luta, que além de fé ser um caminho para esse alvo, para esse destino, fé é um patrimônio. Vejam o que ele diz no capítulo 1, versículo 7. Vejam só. Assim, ou seja, as lutas pelas quais vocês passam e passarão, isto acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. E essa fé, sendo comprovada que é genuína, que é para valer, que não é falsa, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Você está me entendendo aqui? Além de fé ser uma estrada, fé é um patrimônio. É algo que vai se incorporando em nós e vai crescendo, multiplicando, crescendo. Para quê? Para que faça parte do nosso tesouro, do nosso patrimônio, quando nós recebermos a nossa herança. É isso que Pedro está dizendo. Quando essa fé que cresce aqui, quando essa fé de vocês do lado de cá crescer, o quanto ela alcançar, quando Jesus Cristo for revelado, isso redundará em 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Louvor. Segunda, glória. Terceiro,
honra. Claro que para o próprio Jesus, sem dúvida, mas Pedro está falando em louvor, glória e honra também para nós, ao participarmos, ao desfrutarmos da vida eterna na companhia da Trindade e de toda a criação que for restaurada. Esse esquema que eu vou mostrar agora ilustra ou tenta ilustrar uma realidade como essa que é profunda demais. Mas vamos lá, olha o esquema, seria isso que Pedro está ensinando. Nós vivemos na era atual. Mas a Bíblia inteira fala, e Pedro corrobora, que essa era atual, ela um dia vai desaparecer e vai dar lugar a uma era futura. A era perfeita, a era da plenitude, a era da salvação consumada. Nós estamos aqui. Mas apesar de vivermos na era atual, olha que notícia boa que Pedro tem. Eu não preciso ficar esperando a minha morte física ou a volta de Jesus para entrar na era futura. A era futura vem ao meu encontro hoje, aqui, na minha atual circunstância. Como que isso acontece, Pedro? Como que isso acontece, Paulo? Bem, os apóstolos ensinam o seguinte. Lá na era futura, cada um vai receber uma herança. Seu legado, sua herança, sua bênção eterna. Deus hoje, para todo aquele que é regenerado, Deus coloca no coração uma esperança que é cheia de vida em relação a essa herança. Mas o bonito que Deus faz também, qual que é? Deus traz para o hoje boa parte desse pacote que está lá na frente, lá na era futura. Como que Ele faz isso? Como que Ele faz? Deus faz isso através da fé. A fé me conecta, a fé me deixa ligado a uma série de realidades que são da era futura. Exemplo, habitação de Deus, presença do Espírito Santo. Exemplo, consciência do pecado e repúdio ao pecado. Exemplo, capacidade de entender, de entender com muito mais profundidade os desígnios de Deus. Exemplo, ser colocado num corpo, numa família que vai viver para sempre. E eu poderia ficar aqui falando de muitos outros exemplos dessas bênçãos, dessa herança eterna que já vem ao meu encontro pela fé. E o que Pedro está ensinando para os seus leitores é o seguinte: quando vocês se apropriam disso pela fé, sabe o que acontece? Essa fé passa a ser um patrimônio. Se ela é genuína, se ela é autêntica, sabe o que vai acontecer? Um dia, essa fé será transformada em visão. E com essa visão, glória, honra e louvor cercarão os que terão a visão do lado de lá, como resultado da fé do lado de cá. Visão de Deus. Visão das realidades eternas. Essa visão, que é uma capacitação maior para participar da era futura, começa aqui com essa fé. Pois bem, mas agora, até aqui tá bom, né? Tá bom? Tá confortável? Pois bem, agora vem um lado que não é tão confortável. Sabe qual é? Que Pedro mostra. Essa fé, esse patrimônio, como tudo que é valioso, demanda testes. Você já reparou? Tudo que é valioso na nossa vida precisa ser provado. Não é isso? Por exemplo, saúde. Saúde física. Quem consegue ficar, hoje em dia mais ninguém, né? Quem consegue ficar sem fazer testes? Sem fazer provas? Agora, o que Pedro está ensinando tem algo que é muito superior à saúde, nossa,
Tem algo que é muito superior a ouro, que na época era o clímax do clímax das coisas valiosas. Esse algo mais valioso é a fé. Portanto, se tudo que é valioso demanda testes, a fé não poderia estar de fora. Pedro diz em 1 de Pedro 1, 6 e 7, agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E isso acontece, sabe para quê? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína. Esse ensino, queridos e queridas, de que o mais precioso e perante a eternidade, o mais precioso é a fé. Esse ensino de que o que é mais precioso precisa ser testado, está nas Escrituras. Por exemplo, em Provérbios 17, muito antes de Pedro escrever isso, o autor de Provérbios disse, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o Senhor prova. Salmo capítulo 66, versículos 10 a 12. Pois tu, ó Deus, nos submeteste a quê? A prova e nos refinaste como a prata. Se é isso, sendo isso verdade, é verdade também o outro lado da moeda. Sabe qual é o outro lado da moeda? Se o que crê precisa ser provado, como alguém já escreveu, é verdade também que os que não creem não precisam ser testados. Os que não creem, Satã tem sob seu poder de qualquer forma. Quem não crê precisa ser testado? Não. Quem precisa ser provado, quem precisa ser testado é o que crê. Por isso, Pedro, já no final da sua carta, ele escreve, então, meus queridos e minhas queridas, não fiquem surpresos. Por que Pedro não fica surpreso? Porque a prova é a comprovação da fé. E se existe fé, existe patrimônio. E se existe fé, existe estrada. E se existe estrada, existe alvo. Existe destino. Portanto, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para o provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. E agora eu quero usar essa figura do fogo para propor o seguinte: o fogo testando o ouro. Essa figura aí, alguém já foi a um lugar de fundição de ouro? Alguém aqui já foi? Quem já foi? Aqui? Ninguém mais? Muito bem. Então, me corrija se eu estiver errado aqui, se estiver faltando alguma coisa, mas quando alguém que trabalha com esse material, com esses metais, recebe uma barra, um material, ele sabe que aquela barra pode estar cheia de impurezas, materiais que não são ouro, mas que o olho não detecta. O que ele tem que fazer então? Ele leva aquele material para um forno. O ouro entra em fusão em torno de 1000 graus. 1000 graus. Então, o forno vai sendo regulado, a temperatura vai aumentando, 100, 200, 300, 500. Quando chega em 1000 graus, aí observa-se o quê? As outras substâncias que estão ali, que não são ouro, vão se desprendendo do ouro autêntico. O ouro vai virando um líquido que fica é denso, que fica mais baixo, e outras impurezas, outros metais, ou até não metais, mas são impurezas, vão se desprendendo e vão ficando na superfície. Nessa hora, o que acontece? Aquele ouro que ficou embaixo, ele é levado através de uma canaleta para um outro lugar,
onde ali então vai ser recolhido o que passou pelo teste, o que mostrou-se genuíno, autêntico, ouro aprovado. Aliás, estudando esse tema, eu fui entender, só agora que eu fui entender o que significa ouro 24 quilates. Você sabia o que é ouro 24 quilates? Bem, a gente sabe que é o melhor, né? Que é o mais puro. Mas os entendidos, eles enxergam o seguinte: a pureza de um ouro é função do percentual de outras substâncias que tem ali. Um ouro 24 quilates é 99,99% ouro. Um ouro de 22 quilates, sabe o que é? 2 quilates dos 24 não são ouro. Um ouro 18 quilates, 6 quilates não são ouro, só tem 18 de ouro. Os outros 6 não são ouro, entendeu? Então, para ter o ouro de 24 quilates, é necessário esse tipo de teste. A fé é infinitamente mais preciosa do que o ouro, ensina Pedro. Então, você não reconhece que é necessário muito teste, muita provação para que o que fique em você seja 24 quilates? Por isso que quem enxerga isso, quando submetido a todo tipo de provação, vai reagir como? Exulta. Nisto vocês exultam, ainda que por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E agora eu quero chamar a sua atenção para essa expressão que Pedro usa: todo tipo de provação. O que Pedro está dizendo é que assim como existem vários testes, eu não vou me delongar aqui, mas se você entrar na internet, você vai encontrar que existem vários tipos de teste para o ouro, para a pureza do ouro. Assim também existem diversos tipos de provação para o ouro, que é a fé. E Pedro, na carta dele, ele mostra 2 grandes tipos de provação. Primeiro tipo de provação: provação para testar nossos prazeres. Segundo tipo de provação: provação para testar nossos pesares. Prazeres é luta. Toma muito cuidado com isso. Porque às vezes você pode ficar só olhando: que sofrimento, que dificuldade, esse problema de relacionamento, esse problema de saúde, esse problema do emprego, essa falta do dinheiro. E você fica olhando para aquilo e fica com uma visão míope, como se aquilo é a provação. Biblicamente, meus queridos, provação, todo tipo de provação, é tudo aquilo que submete a nossa fé à temperatura alta. E se você está aqui e não tem a sua fé submetida ao forno diante dos prazeres, não sei o que você está fazendo aqui. Você me entende? Pedro mostra com clareza e chama os seus leitores ao cuidado nessa área. Mas Pedro também fala, e ele reconhece que no caso dos seus leitores, e talvez seja o seu caso, os seus testes hoje estejam muito mais concentrados em pesares e sofrimentos. Mas seja para prazeres, seja para pesares, a palavra de Deus diz que nós precisamos de testes, nós precisamos de provações. E sabe por quê? Porque todo ser humano vive no presente. Obviamente nós temos também o passado, mas eu não estou trazendo aqui, mas é uma dimensão que nós vivemos também nas nossas memórias. Mas nós vivemos predominantemente no momento presente, mas boa parte do que nós estamos sentindo, pensando, imaginando agora tem a ver com o futuro. Nós somos pessoas, nós somos seres
governados por natureza pelo futuro, pelo que está adiante. E esse futuro vem ao nosso encontro de duas formas. Esse futuro pode vir ao nosso encontro no presente, através de perspectivas de prazeres, mas esse futuro também vem ao nosso encontro através das perspectivas de pesares. Quando são prazeres, o lado de cima aqui da nossa figura, esse futuro gera expectativas fortes ligadas ao nosso mundo dos desejos. Prazer traz desejos para nós, em geral. Em geral. Você pode dizer, mas tem pessoas que desejam pesares. Tá bom, reconheço, mas não vamos falar disso agora? Por quê? Porque normalmente pesares trazem para o nosso presente o quê? Medos. Não é assim? Prazeres e pesares. Lá na frente. Mas apesar de estarem lá na frente, muitas vezes, eles já vêm ao meu encontro no presente na forma de expectativas. Expectativas. O poder das expectativas de moldar a nossa vida, de definir as nossas escolhas, de determinar o nosso presente. E essas expectativas, se são do lado de cima, são desejos. Se são do lado de baixo, normalmente são medos. E um último elemento para compor esse esquema. Aquilo que eu escolho como estratégia, como recurso para lidar com os desejos e os medos, é aquilo que eu elejo como em que eu vou confiar. Confiança, que é algo que nós exercemos no presente, agora eu defino em quem ou em que eu estou confiando. Confiança é uma escolha que eu faço para lidar com as minhas expectativas, que podem ser na forma de desejos ou podem ser na forma de medos. E o grande perigo aqui é que, se eu deixar a minha inclinação natural, se eu deixar falar os meus instintos, minha memória, meus recursos, meus traumas, minhas influências, tudo que é natural em mim, sabe o que vai acontecer? A tendência é que os prazeres ganhem governo sobre a minha vida, na forma de desejos me controlando. E aquilo que vem do mundo dos pesares ganha governo da minha vida na forma de medos assumindo o controle. Agora, medo assumindo o controle do meu presente. Esse esquema, essa situação do ser humano por natureza é a grande fonte de ídolos e de cobiça. O grande inimigo da vida de Deus, o ídolo. O grande inimigo da vida de Deus, a cobiça. São as formas pelas quais os desejos e os medos podem ficar no controle da minha vida. Um teólogo que eu gosto bastante, Pannenberg, ele escreveu o seguinte: medo e concupiscência, são os desejos no controle, são formas de fixação no próprio eu e caracterizam a natureza do pecado. Preocupados consigo mesmos, os homens se negam ou são incapazes de aceitar a própria vida como dádiva e, por isso, gratos e confiantes, porque veem a vida como uma dádiva no presente, eles seguem rumo ao futuro gratos e confiantes. Quem é o grande inimigo disso? De aceitar a vida como graça, como dádiva e seguir grato e confiante ao futuro? A nossa fixação em nós mesmos,
a nossa preocupação em nós mesmos. E as duas grandes formas dessa fixação acontecer através do medo, reação aos pesares, e a concupiscência e a cobiça, reação aos prazeres. E é isso, então, que Deus está querendo testar. Quando Deus me leva para o forno, quando Deus leva a minha fé para o forno, minha fé ser provada significa uma oportunidade de Deus me mostrar o que está ligado em minha vida a esse esquema da morte, a esse esquema destrutivo. Primeiro teste é aqui. Deus julga os meus desejos e quer que se separe o que está ligado à fé daquilo que é impuro. Segundo teste, Deus leva a minha fé para o forno para testar através dos meus pesares, através do que me provoca desconforto, através do meu sofrimento. Deus quer que a minha fé seja provada de tal maneira que se evidencie se está agarrado em mim algum tipo de medo. Me entendem? As provações promovidas por Deus são para que, seja daqui ou daqui, a impureza apareça de tal maneira que somente a fé fique. E Deus vai se esforçar para que isso aconteça. Então, o primeiro grande teste que estamos vivendo a cada dia, o primeiro tipo de teste é o teste dos prazeres. Nós somos colocados por Deus diante de determinadas situações que são agradáveis, que são prazerosas, mas quando isso passa a exercer o controle, quando os desejos entram no controle, Deus então, ou antes que isso aconteça, Deus me leva para o forno, Deus me leva para a fornalha. Para quê? Porque Deus não quer que a idolatria, que a cobiça governem, mas Deus quer que o grande antídoto contra os desejos no controle efetivamente aconteça na minha vida. E qual é o grande antídoto contra os desejos no controle? Qual é esse antídoto? A vontade de Deus no controle. Esse é o grande antídoto. É isso que precisa aparecer nas provas da minha fé. Quer perceber o que Pedro fala? Como filhos obedientes, capítulo 1, versículo 14. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham de quê? Dos desejos carnais. Eles fazem guerra contra vocês. Capítulo 4, versículo 2. Pedro aqui coloca o dedo na ferida. No tempo que lhe resta, que você não viva mais com os desejos no controle, mas que você se dedique a quê? Quem tem que ficar no controle? A vontade de Deus. Então, prepare-se. A nossa vida, e de novo, quem está debaixo do poder de Satã não precisa ser testado. Mas os que creem precisam e são testados. E o primeiro grande tipo de teste é se o que efetivamente você deseja, o que você busca, aquilo que você mais almeja é o que está ligado ao reino de Deus e à sua justiça ou às outras coisas. Mas existe um segundo tipo de teste. O teste que Deus faz com os pesares. São os testes ligados às perguntas que eu fiz no início do nosso encontro. O que leva você a sofrer? Quais são as lutas, as dificuldades pelas quais você tem passado ou está passando?
Aqui, provavelmente, é que se concentra, talvez, a sua dificuldade maior nesse momento. E o que eu gostaria que você entendesse, aquilo que Pedro está mostrando para aqueles homens e mulheres, meus queridos, que estavam com pesares, eu garanto a vocês, em geral, imensamente maiores do que qualquer pesar pelo qual nós estejamos passando agora. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte: enxerguem esses pesares, as dificuldades pelas quais vocês estão passando, como um fogo que Deus está colocando diante do ouro, que é a fé de vocês, para que vocês possam perceber se existe algum medo que está adquirindo controle na vida de vocês, e para que vocês possam ter a oportunidade de se livrar dessa impureza com a confiança adequada, as expectativas corretas, dizendo não à idolatria e à cobiça. Como que se diz não à idolatria e à cobiça na área dos pesares? Deixando que o medo seja substituído pelo temor a Deus. Na área dos desejos, a fé provada se transforma em vontade de Deus no controle. Na área dos pesares, a fé provada se transforma em temor a Deus no controle. Vejam o que Pedro diz no capítulo 3, versículos 14 e 15. Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês mesmo assim poderão ser felizes. Por quê, Pedro? Porque o mundo de Deus funciona assim. Diante do sofrimento, vem à tona aquilo de que eu tenho medo. E quando isso vem à tona, eu tenho a possibilidade de escolher e encontrar a graça, o socorro, o auxílio do Espírito e da Palavra de Deus. Para quê? Para não ficar sequestrado pelos medos, pelo temor, daquilo que amedronta, daquilo que espanta, daquilo que escraviza quem não está no governo de Deus. Eu tenho a oportunidade de ir, de deixar de temer aquilo que eles temem. Eu tenho a oportunidade de não ficar amedrontado. Como que isso acontece, Pedro? Quando eu santifico Cristo como Senhor em meu coração. Em outras palavras, o verdadeiro temor a Deus. Quando eu sucumbo diante do teste dos pesares, quando eu sucumbo, e, obviamente, eu não estou aqui falando sobre o quão triste você fica. Ficar triste em si não tem a ver com espiritualidade. Alguém governado pelo Espírito fica triste? Claro que fica triste. Mas a tristeza como um estado, como algo crônico que permanece, o sucumbir diante da adversidade, da tribulação, do sofrimento, o deixar que isso governe, isso não é próprio de quem está sob o governo do Espírito. Vocês entendem a diferença? Por isso que Pedro diz: aprendam a colocar o temor a Deus como aquilo no que a sua fé vai ficar conectado. Vamos lá? Exemplo. Surgiu algum comportamento estranho no seu corpo. Você marca um exame. Começou. O taxímetro está contando. Só tem exame para daqui a 4 dias. Ixi! Conhece aquela expressão? Você vive num, entre aspas, inferno. Será que é dessa vez? Ai, mas meu bisavô já teve algum problema com não sei o quê, mas a incidência de tumores está aumentando tanto e não faltam motivos para você entrar no governo do medo. Chegou o dia, você nem dormiu direito. Foi lá, fez o exame, extraiu. Olha,
Tem um resultado parcial aqui, mas eu precisei coletar uma outra parte, tem que fazer uma biópsia. Ih, pronto. Quando que fica pronto o resultado, doutor? Isso vai levar uma semana. Pronto, agora você entrou então num estado mais grave ainda de governo de domínio do medo. O que está acontecendo aqui? Antes de mais nada, está faltando o temor do Senhor. E se eu contasse agora a história de outro ângulo, ela ia ficar mais pavorosa, porque vamos concordar, por uma boa parte de nós, quando acontece com um ente querido, é muito pior do que conosco, não é? Imagina que agora essa história se passa com um filho, com um cônjuge, com um pai, com uma mãe. O medo nega o quê? Por que medo nega o temor do Senhor? O que está acontecendo aqui? Quem nós estamos reconhecendo como governo, como domínio, como controle de tudo? Quem? As circunstâncias? Quem? A medicina? Quem? Sei lá o quê? Mas não há lugar para Deus aqui. Você concorda? Pedro chega a dizer: você fez o bem no seu trabalho, você fez o bem, você fez o certo, você foi honesto, você foi corretíssimo, e está sendo perseguido por causa disso. Vai pintar uma demissão, você está sendo ridicularizado. Pedro fala dessas situações. E o que pode acontecer conosco? Fomos honestos, fomos corretos, mas estamos cheios de medo. Isso é negar o temor ao Senhor. Os pesares na nossa vida servem para trazer à tona quem está no governo. E servem como uma oportunidade para nós tomarmos essa decisão. Mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, ao invés de darem lugar ao medo, aqui é o sofrimento porque fez o correto, tá? Devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e continuar a praticar o bem. Porque o temor do Senhor está no controle. Eu tenho que caminhar para a conclusão. Ainda não é para o louvor subir, não. Eu tenho que caminhar para a conclusão. Hoje é dia das mães, né? Aquele dia gostoso. Mas eu quero, justamente por isso, concluir trazendo como uma exemplificação, como uma aplicação desses princípios, uma mãe. Uma mãe que soube com uma intensidade indescritível o que é ser testada. Uma mãe que foi levada para a fornalha da aflição. Mas uma mãe que serve até hoje para nós como um exemplo de como aproveitar as provações. E na vida dessa mãe, nós aprendemos que nós vamos aproveitar as provações quando permitirmos que Deus crie em nós e solidifique em nós algumas disciplinas. E é com isso que eu gostaria de encerrar. 3 disciplinas que moldaram o quê? A vida interior dessa mãe. Veja esse texto aqui. Nós podemos manter a estabilidade diante dos sofrimentos, diante das dificuldades mais profundas, ao perceber que o resultado dessas coisas não é determinado pelo que acontece conosco, mas pelo que acontece em nosso interior. Foco no que está acontecendo no meu mundo interior. Essa transformação, o grande recurso que Deus usa para que o teste, a provação da fé seja bem sucedido. Quem eu quero trazer hoje aqui como um exemplo de alguém, de uma mãe que passou pelo teste de fé,
a mãe de Jesus. Maria enquanto recebia Jesus tinha acabado de nascer, depois de tantos acontecimentos tão especiais que envolveram o nascimento de Jesus, Maria, em Lucas 2, 35b, recebe de Simeão uma palavra profética vinda do próprio Deus sobre ela. Maria, uma espada atravessará a sua alma. Maria, uma espada atravessará a sua alma. O filho tinha acabado de nascer, 8 dias. Só alegria. Você será levada, Maria, para a fornalha, e a sua fé será testada. Eu tive o privilégio de ver por 2 vezes essa escultura, assim, ao vivo e a cores. É Maria retratada por Michelangelo. E a mistura de sofrimento, de tribulação, de dor profunda, junto com uma serenidade de quem não estava governada pelo medo, é o que salta aos olhos na arte de Michelangelo. As 2 vezes que eu vi essa escultura, eu chorei. Como diante do momento mais crítico da espada atravessando a alma, essa mulher não ficou governada pelo medo. Resposta. Em primeiro lugar, Maria tinha a disciplina da concentração. E é dessa disciplina que nós precisamos para passar pela fornalha. Lucas 2,19 diz que Maria guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Nós vivemos na era da distração. Você veio aqui, ficou essa hora e meia, essas 2 horas, e se você não fizer como Maria, tiver uma estratégia para guardar aquilo que Deus lhe falou, aquilo em que você foi tocado, para que aquilo passe a fazer parte do seu coração, sabe o que vai acontecer? Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque não faltam fontes de distração. Nós precisamos de concentração, nós precisamos de eleger o que é inegociável, o que não tem preço, o que tem o maior valor, e dedicarmos a nossa vida a estudarmos, a meditarmos, a pensarmos, a orarmos, a chorarmos, a nos quebrantarmos diante dessas coisas. Maria fazia isso. Maria fazia isso. Quando Jesus conta a parábola dos 2 construtores e fala daquele construtor cuja casa não resistiu à provação, Jesus diz que essa casa não resistiu à provação, por quê? Porque ele é uma típica pessoa que ouve e não pratica. Aquele que resistiu aos ventos, às águas, ao fogo, é aquele que ouve e pratica. Segunda disciplina de Maria. Primeira, concentração. Segunda, adoração. Nós não temos tempo aqui, mas seria um excelente estudo acompanhar a vida de adoração de Maria. Mas um exemplo disso é quando Maria recebe do anjo, do próprio Gabriel, que assiste à presença de Deus, a notícia de que ela vai ficar grávida e será mãe de Jesus. Uau! E depois Maria visita Isabel, e ao visitar Isabel, aquilo ali
entra em sintonia com um coração de adoração e Maria expressa o seu cântico, o Magnificat, que é um cântico que toda mãe deveria ler, decorar e falar. E o interessante é que nesse cântico, Maria mostra para nós como que ela lê, como que ela interpreta tudo aquilo que está acontecendo ao redor dela. E como que ela interpreta, como que ela lê? A misericórdia de Deus mais uma vez se manifestou. É o favor do Senhor que de geração em geração se estende para com que os temem. Por isso minha alma engrandece ao Senhor. Por isso o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em resumo, a disciplina da adoração é fundamental para que nós aprendamos a olhar a vida em todos os seus aspectos como dádiva. E quando qualquer aspecto da nossa vida for ameaçado, eu vou olhar aquilo como dádiva e não como uma posse. A minha graça basta a você. A minha graça basta a você. Maria vivia dessa maneira e por isso ela passou pelo teste. E finalmente, Maria praticou uma terceira disciplina. Diante da vontade de Deus, uma submissão ativa. Respondeu Maria: eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Note que tem submissão, sim, mas tem ativa, tem escolha, tem envolvimento. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui, Senhor, a tua oficina de trabalho. Fica à vontade. Pode pegar o alicate, o serrote, o martelo. A oficina é tua. Isso é a submissão ativa que nós precisamos desenvolver como disciplina. Vamos ver se vocês guardaram. E agora sim, o grupo de louvor, por favor. Primeira disciplina, qual é? Concentração. Segunda disciplina, terceira disciplina, e graças a isso, Maria, quando a espada atravessou a alma, o último relato de Maria está em Atos 1,14. Maria estava com aquele grupo que em oração se juntou para aguardar quais são os próximos passos, Senhor. Maria estava lá. O sofrimento, a espada atravessando a alma, não a fez ficar sucumbida. É isso que Deus tem para nós. Provações. Se você não quer provações, fique debaixo do domínio de Satã. É a garantia que você não vai ser provado. Mas se você está no grupo dos que creem, espere provações. Provações na forma de pesares, provações na forma de prazeres. Provações para que os desejos não fiquem no controle, provações para que o medo não fique no controle. Para estar preparado para as provações, invista em 3 disciplinas. A disciplina da concentração, a disciplina da adoração, a disciplina da submissão ativa. Diante disso, diante desses desafios, nós queremos concluir. E como hoje essa mensagem, obviamente, é para todo mundo, né? Mas nós temos muitas mães aqui conosco. Profissionais da luta, não é? Nós queremos, antes do último cântico e da despedida, reconhecer isto aqui, homenagear e orar com vocês. Vou pedir para as mães ficarem em pé. Nós temos uma lembrança para vocês, que os nossos colegas do Connect estão entregando agora.
Permaneçam em pé, por favor. Nós queremos orar com vocês, mães. Agora todos vamos ficar em pé. O melhor presente que você pode receber hoje com certeza é a palavra de Deus para você. E a palavra de Deus foi exposta. Agora é hora de você responder. Tem mães aqui que deixaram filhos doentes em casa. Mães aqui que deixaram conflitos imensos no relacionamento com seus filhos. Mães aqui que guardam lembranças que são como uma espada na alma. Mães aqui que têm medo. Tem medo. O futuro que elas olham é um futuro de pesares, alguns pesares. A palavra de Deus. A fé cresce nas lutas. Esse é o tempo para reconhecer. E se você não consegue se alegrar ainda, ao menos agradeça a Deus. Porque a sua fé está sendo levada para a fornalha. E é para que aquilo que é impuro se desprenda. Para que fique aquilo que é genuíno. Porque é com isso que é genuíno que você entrará na eternidade. É isso que trará as visões profundas, nítidas do Deus eterno e da sua criação restaurada. É isso que redundará em glória, louvor e honra eternas. Ó Senhor, o Senhor conhece cada coração. Existem aqui seguramente, ó Pai, mães, como que com uma espada atravessando a alma. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tu conheces o coração, Senhor. E se em algum coração aqui o medo está no controle, tem misericórdia, Senhor. Deus, o quanto o teu reino para seguir prosperando, o quanto o teu nome para ser glorificado depende de mães curadas, restauradas, que colocam as provações no lugar devido e que crescem com elas. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, faze o que precisa ser feito, para que nós tenhamos aqui mães confiantes em Ti, que não dão lugar ao medo, que praticam o bem, custe o que custar,
doe o que doer. E dessa forma, Senhor, leva a tua igreja adiante. Faz o teu reino e a justiça dele prosperarem, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.